Nós agora voltamos a meditar sobre os Atos dos Apóstolos. Vocês desculpem, eu passei um período sem seguir aqui a sequência dos Atos dos Apóstolos. É que nem sempre a gente consegue fazer como quer as coisas. Então, nós estávamos no começo e vendo Jesus sendo elevado aos céus. Vamos começar do versículo 6 para a gente retomar um pouquinho. Atos 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vós saber os tempos ou momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui há três coisas, antes da ascensão, há três coisas para a gente observar que são muito importantes. Primeiro, os apóstolos ainda tinham a esperança errada de que o reino que Jesus veio trazer seria um reino político. Eles esperavam que Jesus expulsasse os romanos, tirasse Pôncio Pilatos do poder, que Jesus expulsasse Herodes da Galileia, porque os filhos do rei Herodes, aquele rei que perseguiu os inocentes, e agora o rei Herodes, que governava no tempo de Jesus, é neto desse primeiro rei Herodes. Veja, esses reis da família de Herodes eram reis estrangeiros, idumeus, não eram judeus. Então o povo queria era um rei da descendência de Davi, o rei Messias, que para os apóstolos é Jesus, e para nós também é Jesus. Só que o reino de Jesus não é o reino desse mundo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é Deus reinando no nosso coração. Veja, eu já expliquei isso aqui a você. Não é a gente que entra no reino primeiro, é o reino que entra na gente, como entrou na vida de Jesus. Eu venho ao Pai para fazer a tua vontade. Em Jesus, Deus reinou totalmente. Reinou tanto que glorificou Jesus. Então, o reino de Deus é a gente receber o Espírito Santo de Jesus. Crendo nele, recebe esse reino nos sacramentos, porque os sacramentos dão o Espírito Santo. E Deus passa a reinar na sua vida. Se Deus reinar em mim, se Deus reinar em você, se Deus reinar em nós, o reino de Deus se faz presente no mundo. Mas os apóstolos ainda não entendem isso. Veja, Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? E o reino não é para Israel. O reino não é de Israel, o reino é de Deus. É para a glória de Deus. Esse é um outro problema. Quando Israel pensava que o reino era reino do povo de Deus. Não, o reino é de Deus. É Deus reinando. O que Jesus queria era que Israel aceitasse a sua pregação, convertesse-se a ele e se colocasse a serviço dos pagãos, levando o evangelho do reino a todos os povos. Veja, até o fim, os apóstolos ainda mantêm aquela visão mesquinha, o reino de Israel. Não entendem direito o que é o reino de Deus. E aí então Jesus respondeu: Não cabe a vós saber os tempos ou momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Então, primeiro, o reino não é reino de Israel. Segundo, o reino já chegou com Jesus. Cumpriu-se o tempo, o reino chegou, convertei-vos e crede no Evangelho. Foi assim que Jesus começou a pregação dele. Mas a plenitude do reino, somente no dia de Cristo, no dia final, no dia da vinda do Senhor, como a gente diz, o dia da parousia, quer dizer, da manifestação, da chegada do Senhor. Agora preste bem atenção. O reino começa com a vinda de Cristo. O reino é implantado com a sua cruz e ressurreição. E até lá o reino sofrerá violência. Até lá o reino será uma pequena semente, um grão de mostarda. Será um pouquinho de fermento na massa. Será um pouquinho de sal. Será uma mecha de luz nesse mundo, no coração dos que creem e recebem a graça desse reino nos sacramentos. Sem sacramento não há reino de Deus.
Atenção para isso. Então até lá o reino vai ser uma luta. Mas um dia o reino vai se manifestar plenamente no dia de Cristo. Os apóstolos dizem, é agora. Jesus diz, não interessa a vocês. Ninguém pode marcar a vinda de Cristo. A gente pode e deve dizer, Jesus está próximo. Está. Por que está próximo? Está próximo porque toda hora ele apela para que eu lhe diga sim. Ele está próximo de mim. Ele está próximo da igreja. Veja, e é o meu sim ou o meu não agora para Jesus que vai definir se no dia de Cristo eu estarei com ele ou sem ele. Então o reino está próximo, não está longe. Agora, se você entender o reino está próximo, como fazer cálculo para dizer que daqui a 1 ano, 2 anos, vai haver a manifestação do Senhor, aí não vos compete saber os tempos ou momentos que o Pai determinou. E por último, veja, Jesus diz, não interessa vocês ficarem querendo saber quando chegará a plenitude do reino. Vós recebereis a força do alto, a força do Espírito Santo, agora sim, que virá sobre vós para serdes minhas testemunhas. Dever do cristão, o seu dever, o meu dever, o dever da igreja. Veja, não é fazer pergunta besta sobre data de fim de tempos. Dever da igreja, o meu dever, o seu dever é testemunhar Jesus, viver Jesus. Recebereis agora nos sacramentos a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Isso sim, testemunhar com a vida, testemunhar com a boca. E Jesus diz aqui, olha como é interessante. Veja, ele diz, né? Sereis minhas testemunhas em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pronto. Aí é o que São Lucas vai mostrar nos Atos dos Apóstolos. A igreja se expandindo pela Judeia, Samaria, até chegar a Roma com a pregação de Paulo, que era considerado os confins da terra. Chegou ali, Lucas encerra os Atos dos Apóstolos. Quer dizer, Lucas quis mostrar Jesus difundindo o seu evangelho na força do Espírito Santo até os confins da terra, até Palmares, até a Mata Sul pernambucana, para que você e eu testemunhemos Jesus. Para vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.